gente vai conversar agora com uma mãe que ela perdeu o filho. Você certamente vai se recordar desse caso, né? O pequeno Theo, de apenas 2 anos. O Theo, gente, ele morreu após um surto, né, de diarreia entre funcionários e crianças em uma creche em que ele estudava. Esse caso aconteceu em 2019 e comoveu, né? Todos nós capixabas, todo mundo estava ali imerso a essa história, torcendo para que tudo desse certo. E na época a origem, né, de onde veio a contaminação por essa bactéria não foi esclarecida. Na verdade, até hoje, né, não foi esclarecido as supostas origens, né, dessa infecção. Enfim, só que o que a gente quer trazer para você com esse assunto é que amanhã é finados. E a gente sabe que é muito difícil, né, para as pessoas lidarem com as perdas, ainda mais quando a gente fala daquelas pessoas que nós amamos incondicionalmente. Isso é um processo extremamente doloroso, não é um processo fácil, mas é possível sim ressignificar e transformar a dor. Foi o que aconteceu com essa mãe maravilhosa que está com a gente aqui no nosso estúdio. Deixa eu dar um beijo e um abraço super apertado na Catiúcia, mamãe do Theo. Muito obrigada mais uma vez por você estar aqui com a gente no nosso estúdio, trazendo essa força que muitas mães, muitos telespectadores também precisam. Nossa maravilhosa também psicóloga Sátina Pimenta, que ela tem o dom da fala, né? E de consolar, de nos acolher também, de direcionar a nossa vida com as palavras certas, com muita sabedoria. Mas primeiro vamos lá, vamos começar com essa mãe maravilhosa. O livro está aí? Daqui a pouquinho a gente vai mostrar que ela está lançando o livro na semana que vem, contando toda a história. Mas primeiro vamos começar com a história. Como é que foi para você ressignificar essa dor, Catiúcia? Boa tarde, tá ligado? Boa tarde a todos. Primeiro, assim, no começo do luto a gente fica num deserto, né? A verdade é que você não sabe para onde você vai, o que vai ser da sua vida. E eu fui muito bem acolhida, então eu tive uma rede de apoio gigantesca, muita oração e tudo. Como que eu ressignifiquei? Eu poderia ali, naquele momento, me paralisar naquela dor, ou transformar essa dor num propósito maior. Então, o Theo, ele veio para me ensinar muita coisa, ele já tinha ressignificado muita coisa na minha vida, na minha história. Então, eu falei, não pode parar aqui. Ele não é só isso. Porque um filho, ele se torna importante quando nasce, mas ele não fica mais importante depois que ele morre. Ele continua sendo. Então, uma maneira de eu ressignificar foi em comunhão com outras mães que também passaram pela perda, que começaram a me procurar, porque foi muito noticiado, né? Isso graças ao trabalho de vocês. Então, eu comecei a fazer esse acolhimento e automaticamente ser acolhida por elas. Porque quando a gente serve, quando a gente doa, o amor, ele vem em troca, ele vem em dobro, aliás. E manter a memória do Theo, para mim, foi um objetivo gigantesco que eu estou conseguindo agora através do livro. Dia 5 agora vai ser o lançamento, né? O pré-lançamento do livro. Pré-lançamento, isso aí. E no livro eu conto tudo, todo o significado, não só do luto, né, das etapas do luto, como que foi para mim, mas como o meu olhar para a morte, até aquele momento que eu já tinha cruzado com a morte algumas vezes na minha vida. Então, o luto, ele é muito individual. Não tem uma receita de bolo que eu vou falar, da mesma forma que foi para mim, vai ser para você. A história de vida de cada um vai fazer com que a gente viva o luto de forma diferente. Mas buscar um apoio psicológico, terapêutico, de alguém que ou já vivenciou, ou que tem experiência, ou que tem técnica para trabalhar, é muito importante. Sátina, ela falou a palavra rede de apoio logo no início. Qual a importância dessa rede, principalmente quando a pessoa perdeu ali uma pessoa muito querida? A gente está falando de alguém que a gente ama incondicionalmente. Fiquei até meio emocionada aqui, gente. Boa tarde para todo mundo. Boa tarde, amiga. Primeiro, parabéns. Tá? Bom, vamos lá. Eu vou falar desse jeito porque, além da psicologia falar, eu realmente acredito nisso. Infelizmente, não é só a pessoa que morre, é parte da gente.
né? E como é que é a parte da gente? Não é que você deixa de ser a mãe do Theo, mas parte de mim se foi naquele momento porque eu já não posso mais exercer aquilo do jeito que eu pensei em exercer. Então eu vou ter que entender esse luto por duas vezes. O luto pela pessoa que foi e o luto pela pessoa que eu poderia ser junto com essa pessoa. Então isso dói muito. Então, quando a gente tem uma rede de apoio, essa rede de apoio ela faz a gente se lembrar de que a gente também é outras coisas nesse lugar, né? Eu sou além da mãe do Theo, eu sou além da Sátina, eu sou além. E esse além é que mostra pra gente qual é o caminho além desse. Entendeu? E olha, a sua fala vai de encontro com o que a Catiúcia me trouxe de informação para a gente fazer esse estúdio. Em que momento que você viu que você poderia ser além com outras mães? É muito difícil a gente mensurar a dor do outro. Não existe dorômetro. Eu não tenho como dizer que a minha dor foi maior do que a dela e vice-versa. Então, Carl Jung fala muito, né? Estude, eu não vou lembrar a frase. Estudei todas as teorias, mas toque a alma humana. Quando você estiver com uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Então, isso que eu fui para essas mães, eu acho que eu sendo o encontro para elas do que você sabe o que eu estou sentindo. Eu cheguei em um determinado momento, ligar para uma colega psicóloga e falei assim, me ajuda porque essa está difícil. Ela falou, não, ela não quer me ouvir, ela quer ouvir você, porque você passou por isso. Então, essa troca, essa ajuda mútua, para mim, foi muito, muito importante. E é importante a cada mãe que eu trago para fazer esse mesmo trabalho. E como é que é essa conversa, essa troca de experiência com essas mães? Como é que é essa transformação, Catiúcia? Então, o começo, até para eu chegar nelas, é difícil, porque elas entram primeiro no processo de negação, né? Então, entram num processo muito intenso de negação e quando eu sei que elas estão nesse processo, eu vou muito devagar até ganhar a confiança e elas entenderem que eu estou ali para ajudar, para dizer assim, ó, eu sei o que você está sentindo, não da mesma forma, mas eu posso te dizer que é possível sobreviver após o amor. Porque essa dor que a gente sente é porque a gente amou com muita intensidade. Então, você transformar essa dor em gratidão. Obrigado por ter vivido isso. Tem tempo limite para o luto, para que essa mãe ela respeite esse tempo dela, mas também passando esse prazo, ela busque uma ajuda? Na verdade, tem que pedir ajuda de qualquer jeito. A perder alguém, tem que ter alguém para ajudar. Tem que ser família, se não for família, outras pessoas, mas vamos lá. Tempo não tem. Tem intensidade e o que a gente faz conosco. Se chega num certo... A gente tem que ficar triste, principalmente se é uma pessoa que a gente ama. A gente tem que ficar triste, mas quando a gente começa a fazer com que aquela tristeza, ela nos paralise, aí a gente vai ter um problema. Tá? Então, é essa paralisação que não pode ser permanente, se fixar, vamos chamar assim. Então, eu vou negar, eu vou sofrer, eu vou olhar outro, eu vou passar por todas as fases. Chega no momento que eu preciso respirar e falar, e aí, agora vamos fazer o quê com essa dor, com isso? E aí a gente vai ter que caminhar. Não consegue fazer esse movimento do caminhar? Preciso de ajuda e urgente. E essa ajuda é também o que a Catiúcia está oferecendo. Maravilha. Depois de 5 anos, ela conseguiu escrever esse livro. Abre aí pra gente para mostrar. Vai ter o pré-lançamento agora, dia 5, né, isso, de novembro. Esse é o seu. Muito obrigada. Estarei lá, inclusive, nesse pré-lançamento, com todo o carinho do mundo. E eu queria que você falasse o que essa obra representa na sua vida, a transformação que ela trouxe para você. Primeiro, para você escrever sobre a morte de um filho, é você reviver tudo. E, às vezes, é importante a gente estar nesse lugar novamente. A gente acolher esse lugar, essa dor. Então, eu tive que fazer isso várias vezes para trazer um escrito leve,
que não tenha peso. A minha intenção com o livro é realmente ajudar pessoas que entram no luto, e aí a gente fala no luto em suas diversas formas. Então, desde o luto da criança interior, que vai aí mostrar o meu desejo de ser mãe, né? Então, que eu questionava a Deus o que era o amor de mãe, porque eu não tive, e Deus me deu um anjo. Então, entender isso, e que Deus me emprestou um anjo para eu sentir o amor verdadeiro de uma mãe, e que Ele só veio buscar o que pertencia a Ele depois. Então, eu conto toda a história do nascimento, de uma gestação impossível de acontecer, né? Eu ia operar na segunda, descobri um dia antes que eu estava grávida de 3 meses. Então, o Theo, ele trouxe magia, ele trouxe vida. Trouxe milagre. Trouxe muitos milagres, através, inclusive, da morte dele. Está trazendo até hoje. Foram salvas, e espero que, através do livro, continuem sendo salvas. Esse é o propósito. Em memória de mim, de Catiúcia Cosini e Eunice Batista Machado, para além das saudades, só para que a felicidade e o amor ficassem. Uma história baseada em fatos reais. Então, mamães, vocês que estão agora acompanhando, pais, famílias, né? Podem buscar também essa ajuda, porque é possível, tá aqui, né? A prova possível disso. Viver depois do amor.